Olá, olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais um estudo da Bíblia. E hoje nós iremos estudar o estudo de número 14, que tem como título As Leis na Bíblia. Nós estudamos na lição anterior, no estudo anterior, a respeito do juízo. Nós estudamos que existe um tribunal, que existe um advogado e também um juiz. E para que exista advogado e juiz e também tribunal, é preciso existir leis, porque são as leis que regem os direitos e os deveres, né? E diz o que é dever e o que é direito, ok? E a Bíblia, ela tem suas regras. Na verdade, as leis benéficas que regem o mundo foram extraídas da Bíblia. Eu falei as benéficas, porque existem as maléficas, né? E nós vamos estudar sobre as leis na Bíblia. É um tema muito importante, não menos que os outros, mas é importante. Eu convido a você a pegar o seu estudo, a sua Bíblia, e juntos vamos nos preencher através de mais esse conhecimento da Palavra de Deus. Ok? Feche os seus olhos, vamos orar e pedir permissão ao Papai do Céu para nos dar a compreensão do que iremos estudar. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, muito obrigado por mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos entre irmãos para nos preencher da Tua Palavra através do estudo da mesma. Iremos estudar sobre as leis na Bíblia e por isso nós te pedimos que nos dê o discernimento do que iremos estudar. Por favor, fala aos nossos corações e tudo que venhamos estudar, Senhor Deus, que possamos colocar em prática. Ainda que para isso tenhamos que renunciar a muitos desejos. E é verdade que teremos que renunciar. Porque não existe como te servir, Senhor Deus, servindo a Ti e ao mundo. Por isso nós te pedimos que nos dê força, nos dê sabedoria, perseverança e determinação, para procurarmos viver a Tua vontade e não a nossa. Esteja conosco agora, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à introdução do nosso estudo. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Ok? Vamos à primeira pergunta, que diz o seguinte: que tipos de leis encontramos na Bíblia? Vamos primeiro para Êxodo, capítulo 21. Na verdade, nós não iremos procurar nos livros. Eu vou falar os livros e você vai lá e se certifica, tá bom? Êxodo 21, 22 diz que lá em Êxodo fala de leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Êxodo 21 e 22. Levítico 1 e 4, leis cerimoniais envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicas, ofertas específicas para o santuário. Ok? Levítico 11, leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Certo? Êxodo 20, de 3 a 17. Lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como Lei dos 10 Mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo 31, 18 também fala sobre isso. Ok? Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa.
Existe um grande erro, eu lhe digo porque eu também já cometi esses erros, que para justificar a minha desobediência à lei de Deus, eu falava que a lei dos 10 mandamentos já foi abolida, porque Cristo está lá em Gálatas, em vários textos de Paulo, a lei foi cravada na cruz, hoje vivemos pela graça, a nova aliança. Gente, maldita ignorância minha. A lei que foi cravada na cruz e deixou de existir e ter sua validade foi as leis cerimoniais do sacrifício, do santuário, porque Jesus foi o cumprimento dessas leis. Não precisaria e não precisa mais matar os carneirinhos, os animais e derramar o sangue para cumprir a lei cerimonial do ritual do sacrifício, porque Jesus foi o último dos sacrifícios, foi a conclusão disso tudo. Então Paulo nunca quis abolir a lei. É verdade que alguns fariseus achavam que seriam salvos pela lei. Na verdade, alguns não, a maioria deles. Alguns judeus, a maioria deles. Como existem algumas pessoas ignorantes que acham isso. Nós nunca fomos salvos pela lei. Fomos salvos unicamente pela graça. Seja a lei cerimonial ou a lei moral, ela não tem poder de salvação. A salvação é mediante a graça de Cristo. Mas daí dizer que a lei moral foi abolida, aí é satânico, aí não é de Deus. Okay? Então nós vamos entender que existem leis para diferentes tarefas a serem seguidas, ok? A serem desenvolvidas. Então nós vimos aqui na questão de número 1 que temos as leis na Bíblia. E quais são elas e aonde estão, aonde falam sobre elas, certo? Agora vamos para a pergunta de número 2. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Vamos para Hebreus 9, de 1 a 5. Nós até já lemos, né, no estudo anterior. Hebreus, passei aqui, 9, de 1 a 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se acham no lugar, se chama o santo lugar. Desculpa, continuando. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. As tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, no entanto, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ou seja, a pergunta foi o quê? A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? O santuário era composto de duas partes, o santo e o santíssimo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O pátio era o lugar reservado para o povo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A lei cerimonial regia todo o ritual do santuário. Por isso que diz cerimônias, cerimonial de cerimônia, ok? Vamos aqui para a pergunta de número 3. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Eu até já comentei na introdução, mas vamos de novo. Daniel 9, 27, tem um comentário, tem uma passagem que nos dá uma luz sobre isso. Daniel 9, 27. Opa, passei, Daniel 9, 27. Aqui. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana.
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui foi a primeira parte, né? Agora, Efésios 2,15. Vamos para o Novo Testamento, Efésios 2,15. Isso. Depois de Gálatas. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Cuidado para você não cortar alguma parte aí e fazer esse texto fora do contexto para quebrar os mandamentos de Deus. Agora vamos para Colossenses 2,14. Esse aqui, e até o 16, era o que eu gostava de comentar para pegar os crentes, em especial os adventistas. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Eu gostaria de ler mais um pouquinho aqui. E despojando-se os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém pôs, esse aqui que é o top, ninguém pôs o jugo por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Era esse que eu gostava de pegar os adventistas. Mas vamos aqui, depois eu faço comentário. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? F para falso e V para verdadeiro. Continuaria em vigor a lei cerimonial com a morte de Jesus? Falso. Com a lei cerimonial, ela seria cancelada? Sim. Verdadeiro. Ou essa lei nunca existiu? Falso. Ela existiu sim. E ela teve seu importante papel até Jesus ser crucificado. Quando você fala lá em Colossenses, também em Efésios, lembra lá, cravou na cruz? Justamente, porque eu já comentei, o sacrifício principal havia sido completado, consumado em Cristo. Aí você viu lá, não ninguém vos julgue pelos dias de festa, lua nova, comida e sábados. Precisamos entender o seguinte, ninguém deve julgar ninguém por nada. Isso aí é óbvio. Não fomos constituídos juízes para julgarmos, tu está salvo, tu está condenado, está repreendido. Nós não podemos fazer isso. De forma nenhuma. Quando viermos fazer isso com alguém, nós já estamos nos condenando, ok? Porém, se você for avaliar esse texto aqui, esse versículo de Colossenses 2, 14 até o 16, aqui está se referindo aos sábados festivos que não precisavam mais ser observados. Por isso que Paulo dizia, não julgueis, porque alguns seguidores de Jesus seguiam ainda. Eles seguiam a Jesus, mas também continuavam observando as leis cerimoniais, os dias festivos, que todas as leis cerimoniais apontavam para Jesus. A comida oferecida em rituais do santuário representava Cristo. As festas de lua representavam Cristo. As festas da semana apontavam para Cristo. As festas da colheita apontavam para Cristo. O sábado de descanso solene, festivo, representava uma comunhão com Cristo. O sábado memorial da criação, eterno e imutável, representa uma comunhão com o Criador, porque ele foi dado lá na criação. E por que falar sábado? Porque o nome sábado quer dizer Shabá, descanso. E quando tinha qualquer evento festivo, qualquer decreto que as pessoas deveriam se apresentar na tenda, ou no templo, ou no tabernáculo, para poder adorar a Deus, podia ser terça, quarta, quinta, sexta, seja lá o dia que fosse. Os líderes falavam o seguinte: venham todos para congregar
ninguém fará obra alguma, porque é santo sábado solene ao Senhor. Entenderam? Era como se alguém convocasse hoje as pessoas, a humanidade, os brasileiros, quem quer que fosse, para não fazer nenhuma atividade no próximo feriado, porque é feriado. Entendeu? É mais ou menos assim. Por que Deus aboliria a lei? Aí você fala, se ele aboliu a lei, eu posso matar, eu posso roubar, posso adulterar, posso fazer tudo que está proibindo lá, posso ter outros deuses. Na verdade, ele não aboliu a lei. O que acontece é que algumas pessoas, para justificar que vivem no erro, eu não quero aqui apedrejar ninguém, nem chicotear ninguém, algumas pessoas, para justificar que estão obedecendo ao decreto de Constantino, lá em 300 e pouco depois de Cristo, o qual decretou que deveriam observar o domingo em vez do sábado, nós iremos estudar sobre isso mais para frente, para justificar que obedecem o homem e não a Deus, dizem que hoje guardam o domingo e não o sábado. E porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. Se você mostrar uma frase na Bíblia que diga que o domingo é o dia de adoração, o dia que Deus separou para descanso, e o Jesus descansou nesse dia, e que os discípulos, e que Maria, e que qualquer um dos seguidores de Jesus descansou no domingo, e que que Jesus disse alguma coisa relacionada ao domingo, ao primeiro dia da semana, para descansar, se você me apresentar isso, eu deixo de guardar o sábado. Você não vai apresentar. Então é isso. Muitas pessoas dizem que a lei foi abolida, mas não foi a lei, quando eles falam a lei, fala que foi o sábado. Então por que Deus chegaria lá no meio dos 10 mandamentos e tiraria um assim? Pronto, esse aqui eu vou abolir. Não está estranho isso? Você é um sincero cristão. Você tem o desejo de servir a vontade de Deus, não tem? Então seja sincero. Você acha mesmo que Deus fez isso? Fez não, tá bom? Então, o que nos compete é obedecer a Deus mais do que aos homens. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? Eu já tinha até esquecido. A pergunta agora é de número 4, não é isso? A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz aqui sobre da lei dos 10 mandamentos. Com a vinda de Jesus, ele deve ter abolido, né? Vamos ver? Mateus 5, 17. Achei. Não penseis, aqui é Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para, você mesmo responde, cumprir, tá bom? Cumprir. Então, a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Mateus 5,17 nos responde, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, vim cumpri-la, ok? Então, se Jesus veio cumprir, nós devemos obedecer a Jesus, não ao homem que diz que não precisa. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Aqui agora é a pergunta de número 5. Lei moral nós já falamos que é a lei dos 10 mandamentos, né? Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 10. João 15, 10. Aqui, vamos lá. 15, 10. João 15, 10. Cadê? Aqui. Isso. Vamos refazer a pergunta? Vamos lá. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Me deu vontade de ler João 14, 15 também. Tem outra aqui, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu gosto disso aqui. Você entendeu? Se me amais, é preciso primeiro você amar, senão você não consegue guardar, ou pelo menos tentar. Agora, Tiago 2,10, nós já lemos isso aqui num estudo anterior, mas vamos ler de novo. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. 2,10 a 12.
Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a transgredir, a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ok? Então, qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ou seja, Jesus também guardou os mandamentos de Deus, porque Jesus é Deus. E quando os mandamentos foram entregues a Moisés, Jesus estava diante de Deus, presente de Deus, porque ele sempre existiu, ok? A fé, agora a sexta pergunta. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Será mesmo? Romanos quanto? 3:31. Vamos ver se anula, né? Romanos 3:31. Bem para trás aqui. Romanos 3:31. Achei. Olha o que Paulo diz aqui na sua carta aos Romanos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então não tem como Paulo defender aqui que a lei de Deus está em vigor e precisamos defendê-la, confirmá-la, e lá na frente ele dizer que ela está abolida. Paulo não está doido. Você também não. Então significa que existe uma lei que é imutável, incontestável, que jamais pode ser abolida, e uma lei que já teve o seu cumprimento, ok? É fácil de entender, tá bom? Então vamos lá. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos, sim ou não? Lógico que não, não. O que Jesus espera, pergunta número 7 agora, o que Jesus espera dos seus seguidores? 1 João 2:6. 1 João, vamos lá, perto de Apocalipse. Bem para frente, depois de Pedro. Cadê? Opa, passei. 1 João 2:6. 2:6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João, 1 João, não é isso? 2:6. Agora também, 1 João 5:2-3. 5:2-3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. Tem aqui ainda no 3 também. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Existem muitas pessoas, algumas denominações, que não querem atribuir a divindade de Cristo. E acham que Jesus vai ser criado, que Jesus não é Deus. Se você ler esse versículo, essas passagens aqui, você vai entender que pessoa que age dessa forma é o anticristo. Pessoas que estão agindo como anticristo. Então, não queira conjecturar o que está na Bíblia. Nós temos que viver como assim diz o Senhor, não como que assim diz o homem, tá bom? Então, a pergunta foi, o que Jesus espera dos seus seguidores? Perdão, ainda tem outra passagem aqui, Eclesiastes 12:13. Nós já lemos essa passagem em estudos anteriores, mas esse é um novo estudo e requer nova leitura. Eclesiastes 12 e Provérbio, Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, o que importa é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo ser humano, ou todo homem, como você queira falar. Então, o que Jesus espera dos seus seguidores? Vamos para as respostas. A suma é, ou seja, o que importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são pesados, ok?
ok? Pois é, agora vamos para a pergunta de número 8 e última pergunta no caso. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? O Salmo 19, 7 a 11 nos dá a resposta. Salmo 19, do 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em guardar a grande promessa. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Por amor, não por obrigação. Recapitulação. Existem 4 tipos de leis na Bíblia: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde. Essas leis foram escritas por Moisés. O 4º tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguia os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa. E não a causa da salvação. Compromisso de fé. Aceito que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral. Creio que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade. Quero, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus. Se esse é o seu desejo, se verdadeiramente você é um cristão sincero e você quer obedecer a Deus e não ao homem, fale amém. Amém? E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar agradecendo por esse estudo. Senhor Deus, Pai de amor, nosso Deus Criador e Soberano, obrigado porque estudamos a respeito das leis na Bíblia. E sem essas leis, sem observá-las, conforme o teu querer e a tua vontade, não conseguimos demonstrar que somos teus filhos. Sabemos que houve umas leis cerimoniais que durante toda a história, no passado, apontava para o teu Filho Jesus Cristo. E foi-se cumprida nele quando ele se entregou na cruz do Calvário. E foi por isso que o véu se rasgou de cima a baixo, fazendo dos 2 lugares, do Santo e do Santíssimo, um só lugar. Porque até então ninguém poderia adentrar o Santo dos Santos. Mas com a vinda do teu Filho Jesus Cristo não havia mais necessidade de ter a separação daquele véu. Por isso, Pai, nós te agradecemos por tua dádiva, por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E queremos te dizer, Senhor Deus, que iremos tentar guardar os teus mandamentos. Por que falo tentar, Senhor? Porque sabemos que aos nossos olhos, no que depende unicamente de nós, isso é impossível. Mas quando contamos com o auxílio do teu Santo Espírito, nós iremos conseguindo pouco a pouco. E aquilo que for faltando, que a gente não puder conseguir, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos capacite a estar diante de Ti na volta do Teu Filho Jesus Cristo. Por favor, esteja conosco agora, nos guarda, nos protege, é o que te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. E até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.